Muito bem, vamos continuar o estudo das nossas contribuições de melhoria, a nossa segunda espécie tributária, já vimos as taxas, e agora estamos estudando a contribuição de melhoria. Vimos o artigo 145, inciso 3º da Constituição, que trata da competência para instituição dessas contribuições de melhoria, e agora vamos ver os detalhes, porque nós sabemos que Constituição não traz fato gerador de nenhuma espécie tributária. Já sabemos disso. Constituição traz os motivos pelos quais poderão ser instituídos os tributos. Então a Constituição traz competência para instituir contribuições de melhoria em função de obra pública realizada em fim de papo. Agora, qual é o fato gerador? Isso nós temos que buscar no CTN, e é o que nós vamos fazer agora, estudando os detalhes a respeito do artigo 81 e 82 do CTN. Então vamos ver como é que começa essa nossa história com o artigo 81 do CTN. Vamos lá. A contribuição de melhoria cobrada por União, Estado, Distrito Federal e municípios, ou seja, todos podem cobrar, chama-se competência tributária comum, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária. Essa é a palavra-chave, valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada, e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Ora, detalhe importante, a Constituição Federal não fala em valorização do imóvel, mas não tem que falar, porque a Constituição Federal não traz fato gerador. Então, embora a Constituição não traga que a valorização imobiliária é o fato gerador, nem poderia, nem teria necessidade, porque isso está no CTN, que é a norma que determina o fato gerador. Então, o fato gerador, cuidado que o tarado do examinador vai tentar pegar você. Não é a realização da obra pública, não. É a valorização imobiliária como decorrência daquela obra pública realizada. E impõe esses dois limites o artigo 81. O limite máximo individual, ou seja, ninguém pode ter que pagar mais do que a valorização do seu imóvel. Se o meu imóvel valia 100, passou para 130, não pode ser cobrado 100 mil para 130 mil, não pode ser cobrado de contribuição de melhoria mais que 30 mil. Mais do que a valorização individual daquele imóvel. E, no contexto geral, não pode ser arrecadado de contribuição de melhoria valor maior que o custo da obra realizada, o valor gasto na obra. Então, o somatório de todas as contribuições de melhoria cobradas de todos os contribuintes não pode ultrapassar o custo da obra realizada. Os dois servem como limites. Um limite máximo individual, um limite máximo total. O que for atingido primeiro é que funciona efetivamente como o limite. Mas vamos adiante. Vamos ver os detalhes a respeito ainda do CTN da contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária. Essa é a palavra-chave, expressão-chave. Valorização imobiliária. Valorização imobiliária, tendo como limite máximo individual a valorização de cada imóvel beneficiado e como limite máximo total a despesa total para a realização da obra. Então, dois limites a serem observados e o que for atingido primeiro tem que ser respeitado. Ou
o limite máximo individual ou o somatório de todas as contribuições de melhoria, chegando ao valor da obra, também funciona como limite, não pode ser cobrado mais do que isso. Então este é o quadro da nossa contribuição de melhoria, quadrinho para pendurar na parede do quarto, com relação à contribuição de melhoria. Muito bem. Agora, a questão é a seguinte: como é que funciona o aspecto formal dessa cobrança da contribuição de melhoria? Isso está previsto no artigo 82 do CTN, ou seja, as formalidades necessárias legais para a cobrança da contribuição de melhoria. Mas antes, eu quero fazer um comentário aqui importante. Existe um decreto-lei 195 de 1967, que traz alguns aspectos importantes sobre contribuição de melhoria. E traz, dentre esses aspectos, um outro limite a ser observado. Além do limite máximo individual e do limite máximo total previsto no artigo 81 do CTN. Quais são esses limites? Qual é esse limite? Não pode ser cobrado do contribuinte mais que 3% do novo valor do imóvel por ano. Cuidado. O fato gerador da contribuição de melhoria é um só. Valorizou, pagou, acabou, fim de papo, não se fala mais nisso. Agora, não pode ser cobrado mais que 3% do valor do imóvel por ano. Então vamos imaginar que o imóvel seja 200 mil, já valorizado. 3% de 200 mil dá 6 mil. Então, se o valor a ser cobrado de contribuição de melhoria for de 9 mil, tem que cobrar 6 no primeiro ano e 3 no outro. Não pode cobrar mais que 3% do valor do imóvel por ano. Se for de 15 mil, 6 no primeiro ano, 6 no segundo e 3 no outro. Se for de 4 mil, pode cobrar de uma vez só. Então, cuidado, esse limite do Decreto-Lei 195 não é o limite máximo a ser cobrado. É o limite máximo a ser cobrado por ano. Tem que dividir em quantos anos forem necessários para que o contribuinte não tenha que dispor mais do que 3% do valor do seu imóvel por ano. Mas o fato gerador é um só. Ocorreu, pagou, acabou. Não vai ficar pagando sempre contribuição de melhoria. O pagamento é que tem que ser dividido dessa forma. Além disso, existe um outro aspecto importante no Decreto-Lei 195, que é o seguinte. É lógico, se o fato gerador é a valorização de um imóvel, como decorrência de uma obra pública realizada, há necessidade que a obra esteja completa para que já tenha causado a valorização. Isso é o que determina o Decreto-Lei 195, mas ele faz uma ressalva. Se a obra já estiver pronta em parte suficiente para valorizar determinado imóvel, já pode ser cobrada a contribuição de melhoria. Vamos imaginar uma situação em que um município, eu já fui inspetor de fiscalização em um município do norte do estado do Rio de Janeiro, São Francisco de Itabapoana, são 60 quilômetros de praia. A inspetoria de fazenda, onde os fiscais trabalham, é na beira da praia, mas não é força de expressão, a janela dá para a praia, tem até um buraquinho para passar um coco gelado para os fiscais. Um certo dia eu fui lá, eu era chefe da fiscalização, cheguei para fiscalizar, não tinha nenhum fiscal dentro da inspetoria, não estavam todos na praia ali, tomando um solzinho. Mas são 60 quilômetros de praia. E é um município que recebe royalties de petróleo e fez uma obra muito grande, ele fez a pavimentação de todos os 60 quilômetros. Só que faltava 1 quilômetro lá no finalzinho. É óbvio que esse imóvel que está aqui no início já foi valorizado pela obra pública, embora ela não esteja totalmente completa. Mas ela já está pronta em parte suficiente para valorizar aquele imóvel. Então isso é o que determina o Decreto-Lei 195. Ela tem que estar totalmente pronta ou pronta em parte suficiente para valorizar determinado imóvel. Legal? Muito bem. Mas há um aspecto importante, que são as formalidades para a cobrança da contribuição de melhoria, porque nós sabemos que ela foi copiada da legislação americana, com uma certa distorção, então existem regras
que tornam a cobrança da contribuição de melhoria dificílima a ponto da gente quase não ver essa cobrança. Mas nós vamos conhecer essas normas, essas formalidades necessárias agora, previstas no artigo 82 do CTN. Vamos lá. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos. Requisitos mínimos. Então vamos lá. Publicação prévia dos seguintes elementos: memorial descritivo do projeto, orçamento do custo da obra. Voltando para mim, não se esqueça que o brasileiro copiou a legislação americana, que criou o Cost Assessment, que era a vaquinha, e o Benefit Assessment, que era a originária Betterment Tax da Inglaterra. Então, a contribuição de melhoria no Brasil ela é meio distorcida. Ela tem a ideia da contribuição de melhoria originária da Inglaterra, o Betterment Tax, mas tem a legislação do Cost Assessment, que é a vaquinha que se faz nos Estados Unidos para que uma obra seja feita, o governo não tem dinheiro suficiente. Vamos fazer uma vaquinha entre os interessados aqui para completar a obra. Então, é lógico, tem que, na publicação do edital, constar o orçamento do custo da obra. Mas vamos adiante. Determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição, que também é uma situação que não tem nada a ver com a contribuição de melhoria originária da Inglaterra, mas tem a ver com o Cost Assessment, que é a vaquinha para completar o valor da obra. Delimitação da zona beneficiada, determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas nela contidas, ou seja, fator de absorção do benefício. Porque é lógico, minha gente, que uma determinada obra vai valorizar mais determinados imóveis que outros. Então, calçamento em frente à rua vai valorizar muito aquele imóvel que está na rua e um pouco outros imóveis que estão nas redondezas. Então, há que se verificar esse fator de absorção de cada área. Mas tem mais, vamos lá. A lei relativa ainda à contribuição de melhoria, continuando, inciso 2º, fixação de prazo não inferior a 30 dias, que não é um mês, são 30 dias, para impugnação pelos interessados de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior. Ora, então vamos lá, minha gente, mas é lógico, o cara pode dizer assim, opa, para aí um pouquinho, o meu imóvel, inclusive, desvalorizou em função da obra pública realizada. Eu tinha lá uma vista linda, fizeram um elevado, uma pista elevada, e aí tampou a minha visão, hoje um ônibus passa jogando a descarga na janela do meu apartamento, desvalorizou o meu imóvel, valorizou quem está lá na frente, porque ficou uma via de acesso mais fácil, mas o meu foi desvalorizado. Então, há essa possibilidade dele questionar a valorização do seu imóvel, e tem que ser dado um prazo não inferior a 30 dias. Pode ser mais, sem dúvida, mas não inferior a 30 dias. Vamos mais, vamos adiante. Regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento da impugnação, sem prejuízo de sua apreciação judicial. E ainda, seguindo, determina no seu parágrafo primeiro que a contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela, pelos imóveis situados na zona beneficiada, em função dos respectivos fatores individuais, e, por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento, etc., dos elementos que integram o respectivo cálculo. E para nós terminarmos a questão da contribuição de melhoria, uma decisão importante no arcabouço jurisprudencial. Vamos conhecê-la. STF. Hipótese de recapeamento de via pública já asfaltada. Simples serviço de manutenção e conservação
que não acarreta a valorização do imóvel, não rendendo ensejo à imposição desse tributo. Portanto, minha gente, o Supremo Tribunal Federal considera que recapeamento não valoriza o imóvel e, portanto, não pode ser fato gerador da nossa contribuição de melhoria. Na próxima aula já entramos na terceira espécie tributária, que são os impostos. Até lá.